Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, dando continuidade às nossas aulas sobre a nova vida. Estávamos falando acerca do arrependimento. E o que acontece depois do arrependimento, depois do muçulmano ter se arrependido, o que acontece? Quando uma pessoa se arrepende e volta para Allah, então Allah, o Misericordioso, perdoa todos os seus pecados. Assim, no Islã, acreditamos que se a pessoa pede perdão a Allah, se arrepende com sinceridade, Allah perdoa todos os pecados, por maiores e mais graves que sejam, pois sua misericórdia é infinita. Seja esses pecados maiores ou menores, então serão perdoados por Allah, caso a pessoa peça perdão e se arrependa com sinceridade, mesmo que seja um pecado grave. Cometeu uma idolatria ou é incrédulo. Então, se a pessoa voltar-se a Allah, é incrédulo, voltou-se a Allah, fez o testemunho, então entrou ao Islã, então tudo o que era antes já é perdoado. Cometeu algum pecado. A idolatria, por exemplo, que é um dos pecados mais graves, se a pessoa se arrepende, pede perdão a Allah, então esse é perdoado, como vem aqui que a misericórdia de Allah é infinita. Em um dos versículos do Alcorão, Allah diz: Dize, ó Muhammad, aqueles que transmitam minha mensagem, ó servos meus que se excederam contra si próprios, não desespereis da misericórdia de Allah. Certamente Ele pode perdoar todos os pecados, porque Ele é o indulgente, o misericordioso. Então, esta é uma das evidências de que os pecados são perdoados diante de Allah, mesmo sendo eles maiores ou menores. Essa passagem está no Alcorão, Surat Zumar, o capítulo 39, versículo 53. Então diz, aqueles que se excederam, exageraram nos pecados, cometeram vários pecados, então não podem ficar desesperados. Não podem ficar desesperados alegando que Deus não vai perdoar tais pecados. Ele vai perdoar. Aqui diz, vai perdoar. Claro, caso as pessoas peçam esse perdão, caso as pessoas se dirijam a Allah para se arrepender desses pecados, então Ele vai perdoar, porque Ele é indulgente, é misericordioso, ou seja, não existe um pecado que não seja, que não seja perdoado, queria dizer, ou seja, um pecado imperdoável diante de Allah no Islã, isso não existe. Allah perdoa todos os pecados desde que a pessoa se volte a Ele arrependida ou pedindo o perdão. Depois do arrependimento sincero, o crente se purifica e volta livre de pecados. E mais, Allah recompensa os arrependidos que lamentam abundantemente de seus pecados, tanto que transforma os pecados em boas obras. Ou seja, aqueles que cometeram vários pecados e eles se arrependem disso, ficam lamentando daquilo que eles cometeram anteriormente, das falhas, dos pecados. Então, esses pecados, até por lamentar tanto, por se arrepender tanto, porque fez, porque aconteceu e tal, então Deus pode transformar esses pecados em recompensa, ou seja, recompensa essas pessoas. Ao contrário daquilo que vimos anteriormente, de que aqueles já que dizem se arrepender ou pedir perdão depois se orgulham daquilo que cometeram anteriormente, dos pecados no caso, dos pecados, das falhas, começam a se orgulhar com isso, então não entram nisso. Então esses pecados não vão ser transformados em recompensa. Então é recompensado aquele que se lamenta, ou seja, até só de lembrar, ou seja, não sai da cabeça da pessoa por ter cometido tais erros, ou seja, mesmo que tenha a certeza de que Deus vai perdoar, de que já se arrependeu, pediu perdão a Allah, mesmo assim a pessoa fica lamentando com tais pecados, então Allah vai transformar tais pecados em recompensa. O Todo-Poderoso, Allah, disse no Alcorão,
salvo aos que se arrependam, creiam e trabalhem corretamente. A estes Allah lhes perdoará os pecados e em seu lugar registrará boas obras, pois Allah é absolvedor, ou seja, perdoador, misericordioso. Então, nesses pecados que essas pessoas sempre ficam lamentando, transformará o que? Em recompensa, transformará ou registrará boas obras por tais pecados. Isso porque sempre ficam lamentando, porque que cometeram anteriormente. Então, mesmo sabendo que eles foram perdoados ou Allah já aceitou tal perdão. Quem conseguir tal benefício deve conservá-lo, fazendo tudo que o ajude para atingir seu objetivo e evitar cair na armadilha do demônio. Então, quem conseguir tal benefício, ou seja, cometeu os pecados, fica lamentando e Allah transforma aqueles pecados em boas obras, ou seja, recompensa por isso, por estar aí lamentando. Então, quem conseguir este benefício tem que sempre se esforçar, manter-se firme e não cair ou evitar de cair nas armadilhas do demônio, nas armadilhas do Satanás, ou seja, não estar ali perto das companhias que podem induzir para o caminho errado novamente, para não cair novamente no erro. Quando se fala aqui de demônio no Islã, pode também chamar de Satanás ou Shaitan. No caso, não é aquele que a gente acha que sempre é uma pessoa ou uma criatura invisível. Até os humanos também podem ter esse papel de Satanás ou demônio, ou seja, aquele que aparece assim, na forma de ser humano mesmo, que você conhece, é colega, é amigo, é uma má companhia, e esta vai te induzir para o caminho errado. Isso também é considerado um demônio ou Satanás no Islã, ou seja, Satanás dentre os humanos está te induzindo ou conduzindo para aquilo que é errado. Então temos que tentar sempre evitar cair nas armadilhas desses demônios. Falando sobre a doçura da fé. Quem ama Allah e seu mensageiro, acima de tudo, ama os demais em proporção à sua devoção a Allah e sua retidão. Também detesta voltar a cometer os pecados e desviar-se da ordem de Allah. Encontrará em seu coração a doçura e o prazer da fé, prazer que é produzido através da aproximação a Allah, da felicidade, da orientação divina e da bênção de ser crente. A evidência disso já tínhamos falado, ou já foi citado em um hadith do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, aquele que diz: quem possuir estas três qualidades saboreará a doçura da fé. Então, dentre essas pessoas, quem ama Allah e seu mensageiro. Então, anteriormente tínhamos falado aquele que, no mesmo hadith, aquele que detesta voltar à incredulidade depois de Allah ter o guiado. Então, aqui quem possui estas três qualidades saboreará a doçura da fé. Então, aparece aqui: quem ama Allah e seu mensageiro acima de tudo, ama os demais por sua devoção a Allah e sua retidão. E também já aparece essa frase: e detesta voltar à incredulidade depois de Allah havê-lo libertado, assim como detesta de ser lançado no fogo. Então, isso de detestar de ser lançado, aliás, detestar voltar à incredulidade, ou seja, ou voltar, detestar de voltar a cometer o pecado, aqui neste hadith compara-se como a pessoa detesta de ser lançado no fogo, ou seja, saboreará a doçura da fé, aquele que detesta tanto voltar à incredulidade, voltar a cometer o pecado, assim como detesta de ser lançado no fogo infernal. Essa comparação que o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, fez. Ou seja, a pessoa detesta tanto, porque ninguém gosta de ser lançado no fogo infernal. Então, se a pessoa chega a este nível de detestar tanto voltar a cometer um pecado ou voltar à incredulidade, se detesta tanto, do mesmo jeito que ia detestar de ser lançado
no fogo infernal, então esse saboreará essa doçura da fé. Então, todo muçulmano, isso tanto aquele que acaba de se converter ao Islã, se arrepende, lamenta dos pecados passados, vai ser recompensado diante de Allah. Assim como aquele que é muçulmano, se é do berço ou há muito tempo já é muçulmano e mesmo assim lamenta os pecados que tenha cometido anteriormente, então vai entrar aqui naquelas 3 qualidades, quando detesta de voltar a cometer os pecados que cometeu anteriormente e pediu perdão a Allah ou se arrependeu diante de Allah. E na próxima aula a gente vai falar sobre como agradecer a bênção e a orientação e também ao arrependimento. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.